Boa tarde a todos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde. Hoje quem vai fazer a coordenação do estudo do Livro dos Espíritos é a Ana Cristina. Quem vai fazer a leitura das respostas será a Joelma. E nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem recebida na terça-feira passada. É uma mensagem que fala do nosso encontro dos trabalhadores acontecido ontem. E quem aqui esteve percebeu, deixa eu até emocionar desde ontem. Foi um encontro assim, foi diferente, foi muito especial, muito simples, mas tocou muito as nossas almas, coração. E eles nos disseram: meus amados, que a luz do Cristo os envolva, que a paz ilumine sempre a consciência de cada um. E nós aqui estamos com muita alegria no coração, porque estaremos reunidos na data determinada pela direção material desta casa. E será um encontro diferente, e foi. Muitos receberão a graça de abrirem as mentes para compreensões mais profundas. Muitos serão agraciados com o tratamento para o corpo, para o espírito. Será uma grande festa, onde estarão reunidos não só os trabalhadores dos dois planos da vida, mas muitos familiares, muitos amigos, muitos que conviveram em outras e outras existências, todos com vínculos importantes, voltados para uma obra que desperta em cada um sentidos e sensações diferentes. Mas será um momento de entrega, será um momento de correlacionamentos, de sentimentos que trarão o fortalecimento da busca por tudo que se dá com o tema moralidade verdadeira, cristianismo redivivo. Ah, meus amados, que estejam preparados para uma festa linda, não no sentido mundano, mas uma festa espiritual. Lembrem-se do banquete que o Cristo nos convidou e estejamos vestidos de muita alegria, vestidos de muita paz. Que o Senhor Jesus esteja abençoando este momento. Fiquem em paz. E assim nós vamos serenando as nossas mentes, nosso coração, rogando a espiritualidade benfeitora, a intuição necessária para nossa irmã coordenadora dessa tarde, para nós, para que possamos compreender mais e mais os ensinamentos que nos chegam, que nos transformam e que nos convidam sempre a sermos seres humanos melhores, a buscarmos na fraternidade, na solidariedade, o verdadeiro amar-nos uns aos outros, que possamos, na busca pelo conhecimento de nós mesmos, irmos dilapidando o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Que a tua doutrina, Senhor, brilhe em nossos corações e que o Pai nos abençoe. Assim seja. Eu te convido a Ana Cristina e a Joelma fará a leitura. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus derrame muitas bênçãos sobre nós e que a espiritualidade nos proteja. Hoje nós vamos então dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Já iniciamos o livro 4, que fala das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1, falando das penas e gozos terrenos, felicidades e infelicidades relativas. Mas antes da gente passar para a questão de 928, vamos primeiro só falar rapidamente a respeito dessas infelicidades e felicidades, em que o Kardec vai nos trazer uma importante discussão sobre as situações que muitos de nós vamos vivenciar
nas nossas várias existências. Essas situações, muitas vezes, né, enquanto nós estamos a caminho da perfeição, nós vamos nos encontrar nessa jornada evolutiva, portanto, teremos fontes de sofrimento. É que muitas vezes essa fonte de sofrimento, por pequena que seja, nós vamos reagir muito mal a ela. E é nesse sentido que ele vai nos trazer informações de como lidar com isso. Geralmente, quando se tira o nosso conforto, né, o nosso bem-estar, nós às vezes reagimos mal a determinadas situações. Então, as questões que estão sendo contempladas aqui, trabalhando uma infinidade de questões relativas a isso, né, a infelicidade, felicidade, vai tocar neste ponto que é muito importante para sabermos como melhor lidar, né, com essa situação. Então, já vamos para a questão que vai falar da relação com as aptidões e o que o Kardec deseja saber na questão de 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provém do fato de não seguirmos essa vocação. O que o Kardec quer saber? Essa aptidão, a natureza especial da aptidão, o que a gente entende, assim, que o Kardec está colocando? Nós vamos ter nas nossas várias existências e desenvolvendo as faculdades. Certamente, nós temos agora, a existência atual, nós vamos ter esse trabalho assim, algo que nós já desenvolvemos, né? Que certamente será usado ou como suporte, ou mesmo para a gente desenvolver um pouco mais. Então ele diz, Deus indica sim uma forma, né, da gente poder lidar com essa vocação. A gente tem um mosquitinho aqui, no mundo. Mas será que esse que não provém males, né, de a gente não seguir essa vocação, vamos ver o que os espíritos vão nos responder. Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por ou clareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-os com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. Então, os espíritos estão concordando, isso é verdade, isso pode acontecer. Lembrando que na infância, muitas vezes, nós vamos perceber, né, algumas aptidões mesmo, né? Às vezes a gente percebe a criança que tem uma paixão pela dança, ou pela música, ou pelas artes de modo geral, pela lógica ou esporte. E cabe aos tutores, aos pais, dar desenvolvimento a essa aptidão. Mas muitas vezes, conforme nos diz a espiritualidade, isso não ocorre. Porque ele sinaliza aí dois sentimentos contrários, né? Que é o orgulho e a avareza. Muito justamente pela ignorância, né? Às vezes pela falta de conhecimento ou por um certo preconceito desses pais. Um exemplo claro disso acontece com as mulheres, né? Vamos pegar o exemplo das mulheres que, dentro de uma visão educacional autoritária, conforme aconteceu por muitos anos, sofreu muito com isso. Por exemplo, há uma escritora recentemente trabalhada, né, pelos pesquisadores da área da literatura brasileira, que está sendo descoberta muito recentemente, que é a Maria Firmino dos Reis, que foi uma importante, assim, romancista, né, a primeira mulher escritora do Brasil, à época de Machado de Assis. Mas vocês sabem, por conta de todas aquelas questões que a mulher não tinha voz, ela não tinha como dar vazão a essa questão da escrita, que não foi vista, não foi ouvida. Também vamos ter esses exemplos com relação, por exemplo, um ator consagrado do Reino Unido chamado Michael Sheen. Ele deu uma entrevista muito interessante recentemente. Ele disse que quando ele tinha 10 anos, ele amava futebol. Ele achava que ele ia ser jogador de futebol. E ele torcia muito para que um goleiro visse ele na escola lá da cidade dele, no Reino Unido. E isso um dia aconteceu. Ele estava com 10 anos. E ele foi escolhido. Só que, quando ele chegou em casa, contando a novidade para os pais não admitiram. Por quê? Os pais, eles já estavam muito envolvidos nessa parte do teatro, do cinema, dessa parte mais voltada para a área das artes e cultura, e enxergava no futebol um certo preconceito.
Então, eles não permitiram que ele fosse admitido nesse time. Ele disse que, a princípio, criou-se uma frustração e uma decepção muito grande, mas, sabendo que o conhecimento de seus pais nesse sentido era muito pouco, ele continuou, ele seguiu a vida. E ele se tornou um grande ator, é consagrado. Ele hoje trabalha, inclusive, com o teatro, que ele comprou para auxiliar os outros artistas, mas ele não deixou essa aptidão de lado. Ele hoje consegue manter financeiramente um time de futebol de crianças carentes e também de moradores de rua que vão lá para poder exercitar. Então, assim, ele mantém essa instituição como uma forma dele também estar ali realizando sonhos de crianças, daquele sonho que ele não podia, ele joga ainda, né? Ele não deixou de jogar futebol porque essa aptidão não foi ouvida por conta dos seus pais. Então, nós vamos trazer na atual existência necessidades espirituais e certamente essa aptidão ela está adequada para essa necessidade que a gente possa atender. E a gente deu o exemplo da Maria Firmino, mas quantas outras mulheres não puderam exercer porque estavam vocacionadas ao casamento? Não podiam escrever, não podiam desenvolver as suas artes, né, justamente porque era a devoção e o devotamento ao casamento. Só que a gente sabe, né, que existem hoje testes vocacionais, né, aqueles pais que auxiliam, que estimulam os seus filhos, vão tentar auxiliar seus filhos. A gente deu o exemplo do teste vocacional porque tem muito jovem que tem essa dificuldade e às vezes ali a gente vai perceber que grande área pode nos trazer a nossa possibilidade de trabalho. A maternidade e a paternidade assim tem uma importante missão de estimular, de incentivar e de entender esse filho naquilo que ele deseja. Mas nós não somos perfeitos, podemos por ignorância não compreender aquele sonho, mas tomar muito cuidado para não destruirmos aí, né, o comprometimento desta alma nesse momento, nessa existência. E um outro exemplo recente que vimos numa entrevista é da drag queen Annie People. Ela disse que ela sofreu muito, né, na época em que ela se descobriu trans, né, ela tinha 8 para 9 anos. E a mãe dela percebeu e disse que lutaria pelo filho em todas as circunstâncias, e assim fez. Enfrentou o pai, enfrentou toda a sociedade do Maranhão, que era muito fechada, pensa isso há mais de 60 anos, né, que foi o período que ela teve. Ele sabia que o filho era um artista, né, que ele ia para as artes cênicas, ia desenvolver no canto e lutou muito para que esse sonho acontecesse. A Nani fala que ela só é feliz e realizada por conta do que a mãe fez por ela. Então vocês percebem, né, quanto essa questão da aptidão que nós vamos ter, mas os nossos tutores também têm uma responsabilidade muito grande. O caminho é deles, então a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar isso. Mas se acontecer o erro de nossa parte, como o Michael Chin mostrou para nós, não é transferirmos, né, esse sentimento para os nossos pais, porque pode acontecer preconceitos, né? Vocês querem fazer alguma pergunta nessa questão? Desejam falar? Bom, então pode passar para 928 a linha A. Então vamos lá. Então, considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Não se precisa cair no absurdo nem exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o homem de um filho da alta sociedade, como diz, teria de fazer tamancos, se pode fazer outras coisas. Ele poderá sempre se tornar útil com medida de suas faculdades, se não aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de mal invocado, poderia ser talvez um bom plano conhecer. Então, o que a pergunta do Kardec? Então, ele leva o exagero, né? Como os próprios espíritos dizem, ele traz uma imagem bem extrema, né? Bem assim. Então, o filho
filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, se fosse essa a sua aptidão. Mas a gente tem que entender, conforme os Espíritos nos dizem, que nada está circunscrito, né? Nós viemos, né, com essas aptidões a serem desenvolvidas para nos auxiliar na necessidade espiritual que precisamos trabalhar. E, então, nós somos úteis em várias faculdades que estão sendo desenvolvidas. Vai depender do lugar que a gente ocupa. Um exemplo claro disso é Paulo de Tarso, para a gente poder entender. Paulo de Tarso, o pai dele já preparou ele para ser o doutor da lei. Já desde cedo fez de tudo para que dentro da sinagoga ele se destacasse, porque seu filho tinha uma habilidade muito grande com a linguagem. Então ele já preocupou que Paulo seguisse esse caminho, mas não deixou de ensinar o seu ofício a ele, que era de tecelão, né, o trabalho literário. O pai ensinou a Paulo o trabalho literário. E o que a gente vai ver? Paulo se transforma assim no doutor da lei, quando ele era Saulo, né? Depois da conversão ele passa a ser Paulo de Tarso. Mas ele não deixou de desenvolver, né, toda a sua inteligência, sua facilidade na linguagem, como doutor da lei, que foi importante depois para a divulgação do cristianismo, o entendimento das escrituras. Mas tem um momento em que a tecelagem vai falar alto na vida dele. Quando ele se converte ao cristianismo, Paulo precisa de um momento para refletir sobre suas ações, sobre o que era o cristianismo na vida dele. E segundo, né, se tem, né, na história Paulo Estevão, não temos como confirmar, mas ele ficaria por 2 anos ali numa tenda, descendo, fazendo seu trabalho e lendo os manuscritos de Mateus, para poder refletir o suficiente para que ele pudesse depois divulgar essa doutrina. Então, o que o ofício aprendido do pai, que é o de tecelão, vai auxiliar Paulo, que era a aptidão que ele já tinha? Justamente nessa paciência, nessa reflexão constante, vai ajudar a assumir uma conduta silenciosa, porque ele precisava entender esse evangelho, para depois ele se tornar aquele operário aplicado do evangelho e também do teatro. Então, essa questão fica muito clara para nós, que está dizendo, esse filho que tem uma aptidão para tamancos, ele pode ter essa faculdade desenvolvida, mas ele pode, segundo os Espíritos nos dizem, ter capacidade de já desenvolver outras questões. E agora a gente vai entender na nota de Kardec o que ele nos traz aí sobre esse assunto. Mas antes, vocês querem fazer alguma consideração? Eu acho que essa pergunta e a resposta ela tem algumas coisas que me incomodam. Quando fala assim, se considerar que um homem em sociedade fabricasse tamanhos, né? Se essa fosse a sua aptidão. Quer dizer, já tem aqui um certo preconceito. Uma pessoa rica não pode ter um trabalho manual. Né? Aí vem a resposta. Não se precisa cair no absurdo e nem no exagero. Aí já é uma outra resposta também preconceituosa. Estou falando assim, o que eu penso. Né? A civilização tem necessidade. Por que o homem de alta sociedade precisa dos educadores e fala de outras coisas? Quer dizer, então, a pessoa que é educador tem que ser de uma outra condição inferior. O superior de alta sociedade tem que ser somente trabalhos elitizados. Eu acho que isso aqui, assim, me incomodou. Tá? Me incomodou. Quando eu li aqui, Luiz, me remeteu a uma frase que está atribuída, né, como se fosse aquele panorama bastidor espiritual que está lá no Boa Nova, capítulo 18. Então, ali tem um momento, né, em que Simão Pedro está conversando com Jesus e ele questiona isso, né? Ele vai questionar assim, então por que a minha esposa tem que ficar plantando ali, cuidando da horta, né, fazendo algo que é bem simples, braçal, seria os tamanhos aqui, né? E a Joana tem lá tantas, né, servidoras, enfim, né? E aí uma resposta que Jesus traz, Jesus vai esclarecendo, cada trabalho tem a sua responsabilidade, enfim. Mas aí uma resposta que atribui a Jesus nesse livro, né, psicografado por Chico, é assim, que a gente deve considerar que
que cada trabalho que é útil, que é digno, tem a presença de Deus, né? Então, eu gosto muito de olhar por essa ótica. Então, tudo bem, essa pessoa que é da alta sociedade ali, talvez ela frequentou a escola, teve um conhecimento técnico, teórico, que habilite a ser, às vezes, o administrador. Mas ela pode fazer caminhos, eu entendo o seu desconforto, mas eu gosto de olhar por essa ótica dessa resposta, né? Não que tão a fé um pouco, mas assim, todo trabalho útil a gente pode entender que ali está traduzindo a denúncia de Deus. Então, esse filho, né, dessa pessoa da alta sociedade pode sim fazer caminho. Depende da forma como ele faz, embora de repente ele tenha ali formação, né? Mais no sentido disso, de formação técnica, teórica, né? De conhecimento para fazer, às vezes, a administração da fábrica dos caminhos. Eu acho assim, muito mais entendido, mas eu acho assim muito mais relevante, como se uma pessoa que está numa posição mais elevada, ele não menosprezar o trabalho. Sim. Ele pensa, não precisa chegar no exagero, absurdo, colocando sempre, sabe? Assim, ó, não vamos cair nesse exagero, vamos abusar da pergunta, né? Não precisa disso, né? As pessoas têm. Imagina uma pessoa que está falando no sapato, aí o que ele faz? Está sapatos ortopédicos, certo? Ele pode ter várias atividades dentro do sapato que possa ser de extrema significado, contribuição social, enfim. Mas eu sei, a pergunta e a resposta me incomodam. Eu já notei, já faz muito tempo que a gente vem estudando não só essa obra, mas outras também, e sempre, como eu estou voltando a estudar, tem até um grupo também, assim, eu já notei que existem várias perguntas, essas respostas, que eu também não concordo como ele, sabe? Já tentei também entender, mas aí eu penso, claro que quando foi feito e também quem respondeu, lógico, fez essas comparações, era um tempo diferente desse nosso. Então, assim, era riqueza, eram diferentes. Eu acho que por isso, aí eu começo a entender nesse ponto, porque eu também, no primeiro momento, eu também não aceito. Eu até quero até discutir sobre isso. Mas, se a gente for pensar bem, são momentos que foram vividos, que foram diferentes desses que a gente vive hoje, porque hoje nós já evoluímos, a gente espiritualmente, né? Hoje a gente é tão bom pensar que os preconceitos que existiam antigamente, hoje não tem, mas eu acho que é por isso, é por aí. Mas eu também tenho essa. Eu penso o seguinte, como ela falou, que Kardec ali, como pesquisador, ele estava situado num contexto que, naquele tempo, a França era vamos dizer assim, o centro cultural do mundo. E a nobreza, as pessoas de classe alta, não trabalhavam, não existia trabalho. Eles se dedicavam ou ao vamos dizer, a alguma coisa intelectual, ou nada, ou simplesmente carreira militar. Então, quer dizer, era indigno dessas pessoas o trabalho. Então, eu acho que o que Kardec quis colocar aí foi uma comparação. A gente tem que sempre olhar isso, porque tem aquele espírito pesquisador. Assim como também ele recebeu várias críticas quando ele estava na Gênesis sobre a questão da raça branca, que veio para melhorar a genética do mundo, né? Que falam que Kardec tem esse conteúdo racista, então não é uma observação científica ali da questão, né? O interessante eu entendo muito Luiz Ângelo, por quê? Porque Kardec fala para a gente passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Então, uma questão dessa, Kardec perguntar, é muito assim, simples da gente entender. O que o Luiz Ângelo está falando é da resposta, porque são espíritos superiores. Então, quando a gente pensa num espírito superior, ele não teria medo daquela época
quebrar paradigmas, preconceitos. Então aqui a gente tem que entender o que eles estão dizendo que realmente fica dúbio. Ou seja, a gente falar, por exemplo, que uma pessoa que trabalha na coleta do lixo seria indigna. E é um trabalho dos mais importantes. Tanto é que hoje a gente não fala lixeiro. Lixeiro é quem joga o lixo. Ele coleta o lixo. Então, esse desconforto é importante para a gente tentar entender o quê? Tem tudo isso que vocês falaram. Tem o contexto, tem a época. Mas aqui a gente tem que levar para um sentido assim, de sem exageros, não o fato daquela pessoa ser ali, poder fazer o tamanho dele. Então aqui entra muitas coisas, às vezes, que você tem um trabalho, e esse fazer o tamanho pode ser também o quê? Um outro trabalho. Então é o que a gente não leva os exageros, não que seja indigno. Então você tem, às vezes, quando você vem, por exemplo, com a prova de ser um professor de história. Hoje em dia é uma prova difícil, principalmente numa sociedade que está distanciada até do entender. Mas você pode, de repente, partir para a obra de arte. Fazer ali aquela arte que você faz tão, tão maravilhosa. Então você conseguiu fazer algo e fazer o outro algo. Você está dando para vocês entender aqui. Então é o que a gente vai entender sem esses exageros. Se a gente pegar aqui na resposta, vai ser assim, ó, não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. O que ele está falando? Pessoa de alta sociedade que inventou, né, a gente entende que vai ter maior acesso ao conhecimento. Ele pode fazer tamanho? Pode. Mas a civilização tem suas necessidades. Então, se ele desenvolveu o conhecimento, se ele teve acesso à informação, ele pode contribuir com a civilização de uma outra forma. Talvez aquela outra pessoa que não teve esse acesso ao conhecimento, à formação, não poderia. E aí, o que está convidando aqui? Que cada um contribua para a civilização com aquilo que consegue fazer, que é nesse sentido. Mas não tem essa diferença. Posso organizar mais? É só lembrar da missão do homem inteligente na Terra. Exatamente. Porque você fez colocar a pergunta. Se o homem de baixa condição social precisaria trabalhar com alguma outra coisa, fazer um trabalho, sei lá, menos remunerativo. Mas está falando do cara que vai ele vai ter um trabalho menos valorizado ainda. Vamos pegar uma pessoa rica, fazer um trabalho manual, sei lá, que a sociedade não valoriza. Mas fala, não, mas aqui é uma pessoa que... Então, assim, eu sinto que tem uma provocação que pode ser contextualizada, mas se é um espírito superior, eu acho que as respostas teria que ser mais firme. Uma superioridade. Isso. E aí a gente pode achar isso sem medo também. Para a gente não entrar no fanatismo de achar que tudo que foi escrito é verdade. Então, por isso que é boa a discussão e o crivo da lógica. Então, por exemplo, isso aqui me incomodou. Então, isso aqui eu não considero. Por quê? Porque hoje, com a evolução que a gente está falando, hoje a gente está num momento assim de que o preconceito, qualquer que seja, vai nos prender aos mundos de expiações e provas. Quando você se eleva, que é o que Jesus ensina, aí você está o quê? Buscando, no nosso caso, mundo de regeneração. Então é não ter medo também de repente a gente falar assim, eu não concordo, pode discordar. A doutrina espírita nos dá essa liberdade. Porque senão a gente vai ficar com aquela coisa do fanático. Ah, não, mas ele falou isso, então é isso. E a doutrina não tem isso. Então é muito bom essa discussão. A gente acha o termo assim, mas não tem problema nenhum a gente discordar. Depois de 30 anos que a gente está vendo os livros e tal, a gente deve ter coragem. Primeiro vez, coragem. Então eu acho que isso é bom. É bom. Vocês estão me dando liberdade para mim. Eu achava também. E o próprio Kardec pede. Ele pede para a gente, passa pelo crivo da lógica e da razão, para você construir o quê?
esse raciocínio que traz uma fé, aquela fé inabalável, porque senão a nossa fé fica abalada. Falam, esse espírito superior aqui, eu não estou concordando, não tem que entender. Porque a gente tem muito assim essa coisa da marginalização, né? O preconceito hoje é muito grande. A gente vê pessoas que batem no peito para se dizerem cristãos e atacam o padre que dá de comer. Então é onde a gente não entende. E aí a pessoa que tem discurso e outro discurso, a gente tem que se entender no meio de toda essa fala, ou não entender. Aqui eu entendo muito nesse aspecto. Você pode fazer o que você quiser, mas é mais na missão do homem inteligente. E aí deve ter tradução, a gente pode arrumar um tanto de coisa. Mas se a gente não concorda, a gente não concorda. A gente usa a nossa liberdade para pensar. Eu, quando li a questão para preparar, li, entreli, eu tive, assim, não é essa sensação que o Luiz Ângelo está falando, porque na minha concepção, o Kardec, como pesquisador, ele tem que fazer todas as perguntas possíveis, ele tem que testar, sabe? Eu vejo assim, ele vai justamente, às vezes até no sentido, quando fala em provocar esse tipo de discussão. É a percepção que eu tenho do Kardec, embora tenha também essa concepção dele como um homem do seu tempo, um homem que também esteve contextualizado a vida, não é perfeito, né? Tinha mais um trabalho a ser muito bem assessorado. E na resposta dos espíritos eu entendo isso. Por que foi o exemplo do Paulo de Tarso? A questão da tecelagem poderia ser visto como o rapaz que fabricasse tamancos, mas ele estava preparado para algo maior, no sentido da divulgação. E aí, minha percepção é assim, é isso que a Fabiana comentou. Se ele tem capacidade assim, para poder estar trabalhando num outro momento, com outras coisas, não vai deixar de ter a aptidão de fazer tamancos, né? Foi um modo que eu não entendi, mas é muito bom a gente saber que a doutrina é tão aberta assim para que possamos discutir, né, Fabiana? Vocês querem colocar alguma coisa antes de ler a nota? Pode ir. O deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A aptidão para a carreira traçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e mostra o suicídio como supremo desejo para escapar ao que ele julga como humilhação. Se uma educação moral não estiver preparada acima de todos os preconceitos do mundo, jamais ele seria apanhado de experiência. Aqui, né, pelo que nós estamos percebendo, o Kardec já vem trazer essa transferência que ele fala, esse deslocamento. Pode causar decepção no sentido, assim, de que você não conseguiu realizar aquilo que você desejava. Porque ele fala, a inaptidão para a carreira é uma fonte inesgotável de reveses. O amor próprio se junta a isso, impede que o homem recorra a uma profissão mais humilde e pode aparecer aí a questão do suicídio, da drogadição, como remédio para essa, digamos, humilhação. Muitos de nós vamos julgar que um determinado ofício nós estamos sendo humilhados, então entra aí essa questão do orgulho, que é o que nós estamos considerando que todo trabalho é louvável, é digno diante de Deus. E aí ele vai falar, acho que a parte mais importante da nota, sobre a educação. Essa educação que vai realmente, a educação moral, né? Considerar o trabalho, o aprendizado digno e respeitável, para evitar esse sofrimento, para trabalhar o nosso orgulho, né? Essa educação que vai trabalhar os nossos vícios morais e muitas vezes nos recuperar. Lembramos que recentemente, em abril desse ano, fizeram uma reportagem sobre os detentos do Espírito Santo. Eles estavam confeccionando coelhos de Páscoa para serem doados às crianças. E eles nunca tinham costurado, e de repente eles descobriram aquela aptidão ali. O que na verdade o projeto do Instituto Veredas veio trazer para esses detentos, para esses prisioneiros? Que eles têm uma aptidão e eles podem fazer algo no trabalho, que eles se sentem dignos e respeitáveis diante da sociedade. E o mais bonito é que nós coletamos algumas falas, né, de um prisioneiro falando assim, eu penso sempre na minha filha,
família, quando eu confecciono para poder presentear uma outra criança, é algo que me motiva. O outro já disse assim: eu não sabia que eu tinha essa capacidade de doar das minhas mãos para tecer algo. E vocês não têm noção dos coelhos lindos que eles fazem. Não tinha como trazer aqui as imagens, mas com muita técnica, com muita precisão, um trabalho de artesanato perfeito, né? Sendo ali monitorados por pessoas que são experts na costura. Então é muito interessante a gente ver como a educação, né, que é o que o Kardec está trazendo, dos nossos sentidos, dos nossos vícios, como que isso vai nos trazer um trabalho, um aprendizado tão importante. Porque vai mudar o nosso hábito, vai fazer com que a gente aprenda a ter responsabilidade, e o mais importante que ele diz aí é a humildade. A humildade, porque vem trazer a compreensão, né, do que é o trabalho verdadeiro e nos libertar, né, dessa visão assim, de que eu só posso me realizar se eu tiver um trabalho digno de autocargo. Não necessariamente. Vocês querem dizer alguma coisa sobre a norma? Você dá um exemplo de ser famoso nessa questão. Aquele filme Senhor Estagiário. Sim, é muito bonito. Sim. No papel. Ele era dirigente. Ele aposentou depois. Ele veio como estagiário. O lugar que ele trabalhava, ele sentava, ele fica a presidência, ele jamais colocaria o lugar dele. Então, assim, a gente vê que no final do filme, quando ele se torna uma pessoa faz sucesso, todo mundo, toda a equipe, atriz, né? Já foi lá e falou para ele assim: olha, eu confio em você, porque você é melhor. Que ele fala assim: estagiário, se não se coloca nem como amigo, está colocando aqui como um cuidador dele. No final, quando ela desfaz todas as amarras da vida dela, que é uma alegria, ele vai também da chocolate, ela virou veterinário, ele também viria a dizer. E também saiu uma posição com alto cargo, aposentou e voltou para o mesmo lugar, como estagiário, quer dizer, motorista, depois de tudo ali. Né? Então a gente vê isso assim, com muita beleza, sabe? É filme, mas todo caso. Mas é interessante a gente pensar nesse exemplo também, Jesus, espírito puro da mais elevada ordem. Quando ele encarna numa missão divina, em nome de Deus, ele chega aqui sem possuir. Então ele é ali o quê? O trabalho dele. Ele estava na carpintaria. Então a gente vê também assim, que em tudo que a gente tem alguma dúvida, se a gente for para Jesus, a gente tira as dúvidas todas. E Jesus não tem erro. Eu vou falar isso do Sérgio, ele comentando, né, que Jesus era um mendigo andante, porque a gente vê sempre com roupas separadas, algo assim, gente. Não era assim. Não era isso, ele era um caminhante. Os pés marcados, né, de ficar andando. Normalmente. Eu acho incrível quando o Júlio Lancelotti põe as fotos dos moradores de rua e os pés rachados, ele sempre coloca como legenda, né, o Cristo andando. Que é sempre essa imagem. Né? Porque se a gente pegar o Cristo verdadeiro, ele não ia agradar os religiosos. E sim os que têm a religiosidade do amar, os religiosos não. Quando a gente fala de religião no sentido, né, de hierarquia, de poder, de instituição, né? Isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Isso é a pouco. Mas dá tempo de fazer mais nada. Então vamos mais à questão de 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina abundância em seu redor, não veem outras perspectivas de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meio de se alimentar.
Se o orgulho, você não repudesse da necessidade de trabalho. Frequentemente dizemos que não abençoamos a Deus, que não amamos os que Deus ouve, mas dizemos das outras e não da Deus. Essa questão também, quando nós vamos trabalhar, nós pensamos muito assim, né? Quando ele fala privadas dos recursos, mas quando reina abundância ao redor, não tem outra perspectiva. Como na anterior ele já estava trabalhando o orgulho, no sentido assim, de procurar, de buscar solução, porque isso aqui também é uma coisa que a gente precisa muito pensar, a nossa liberdade para agir. Porque muitas pessoas hoje, a gente está vivendo guerras hediondas ainda, pessoas privadas da ação, não tem como você exigir que ela busque solução, né? Ela está dentro de um processo, uma situação extrema. A gente está considerando aqui aquela pessoa que tem essa liberdade para agir e que pode buscar um trabalho que resolva a sua situação. Então, o que a espiritualidade está nos apontando nesse sentido é que sempre encontraria meio se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Se temos conhecimento, ciência, filosofia como Paulo de Tarso, qual o problema da gente retornar para a tecelagem, que é o que a gente está falando aqui? Lembramos de uma história, vamos contar rapidinho para não passar o tempo, que está no livro das Virtudes, que foi organizado pelo William Bennett. São histórias e poemas que vai falar de coragem, perseverança, lealdade, trabalho. E são textos variados. Até a Ana Maria Machado ajudou depois a fazer a tradução. Nesse livro, nós temos uma história do Hércules, né? O famoso semideus da mitologia grega, que era conhecido justamente pelos trabalhos. Ele ainda jovem, vai então ser chamado para mais um trabalho. E ele via os outros jovens da sua idade e se questionava, mas por que eu sempre tenho que estar e os outros estão tendo seus momentos de lazer? Mas ele aceita o trabalho e vai caminhando por uma estrada. Só que ele chega num determinado ponto dessa estrada que tem uma bifurcação. Nessa bifurcação, nós temos uma estrada que vai para a direita, que não tem nada de bonito nela. Ela é toda acidentada, cheia de árvores secas, mas ela tem um horizonte limpo, digamos assim. Já a estrada à esquerda apresenta um belíssimo um terreno cheio de flores, mas ao final dela há uma neblina densa. E ele fica então pensativo em qual dela ele vai entrar. Nesse meio tempo, aparecem duas entidades, como mulheres, se apresentam. A que veio pelo caminho florido vai dizer a ele, olha, eu sou aquela que vai te apresentar um caminho cheio de facilidades. Essa exuberância que você está vendo vai te trazer alegrias, bebidas, eu me chamo prazer. Depois, do outro lado, ela vai dizer, olha, eu não te prometo nada. Você está vendo que a estrada é acidentada, é tortuosa, mas não tem a neblina ao final para te confundir. Aqui, se você quiser fruto, você deve plantar. Se você quiser amor, você deve amar. Se você quer um favor do céu, você tem que ser digno de conquistar. Aí ela vai dizer, encontrarás pântanos, morros, dificuldades, mas tudo será pela conquista do seu esforço. Eu me chamo trabalho. E aí ele decide então ir pelo trabalho, que ele já estava compreendendo que estava sendo chamado. E para a gente entender com relação a essa questão, muitas vezes nós fugimos dessas questões, né? Porque fica mais fácil nós irmos pelas lentes do orgulho, não é? É mais fácil a gente não aceitar um trabalho digno que, como acontece a Paulo, como acontece a tantos outros, vai nos trazer um momento de reflexão, de aprofundamento da visão de realidade que todos nós deveremos ter. Vocês querem fazer alguma questão? Perguntar? Então, vamos encerrar, né? Agradecemos mais uma vez a oportunidade que Jesus derrame muitas bênçãos sobre nós. E nós vamos chegando ao final do nosso estudo, agradecendo a todas as participações que enriquecem tanto. E nesse instante, rogando ao alto, a Jesus, ao Divino, que nós possamos
ter essa busca, sem medo, com coragem, pela nossa essência, pelo divino que habita em nós, que possamos ter em Ti, Jesus, o verdadeiro caminho para a verdade, para a vida. Vós que aqui esteve, o amor que esteve entre nós, nos convidando a esse trabalho evolutivo, nos convidando ao entendimento dessa liberdade que temos de escolhas, mas que também, a cada um segundo as suas obras, que todos esses entendimentos nos tragam a clareza do Espírito, para que possamos escolher conscientes, sempre, pela porta estreita, onde o Senhor estará a nos esperar, que nesse instante os benfeitores da casa magnetizem as águas que aqui estão colocadas, as águas que estão nos dons, que nos preparem para o tratamento espiritual da paz, que transmitam paz espiritual àqueles que não estão aqui, e que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor.